Olá, nesta edição, o Estúdio MP tem a satisfação de receber a visita da doutora Cláudia, que coordena o trabalho do GAEMA em todo o estado. Doutora, uma satisfação recebê-la aqui para que a gente possa conversar. Eu gostaria que a senhora explicasse ao nosso espectador como é que funciona o GAEMA. Nós sabemos que os diversos núcleos espalhados por todo o estado têm metas regionais, mas existem também metas que são comuns para todo o estado. Quais são essas metas? Os GAEMAs têm como metas comuns o saneamento, agrotóxicos e unidades de conservação. Quando a gente fala em saneamento, nós falamos nas 4 vertentes, que são drenagem urbana, abastecimento público, esgotamento sanitário e resíduos que envolvem resíduos sólidos, resíduos da construção civil, coleta seletiva, podas de jardim. São 3 metas de extrema importância. As 4 vertentes do saneamento são fundamentais, não só para o meio ambiente, mas também para a saúde pública. Sem dúvida. E além disso, o combate ao uso inadequado de agrotóxicos e as unidades de conservação, que nós temos várias de extrema importância em nosso estado. Perfeito. Agora, um estado tão avançado quanto o nosso, é um absurdo que ainda, em 2017, o esgotamento sanitário não seja universal. E muitas pessoas não percebem, que quando se fala em meio ambiente, a gente não está falando só de bicho e floresta, mas na qualidade de vida das pessoas, não é verdade, doutora? Com certeza. Essas questões são básicas, são prioritárias e nós entendemos que elas precisam ser resolvidas de maneira universal em todo o estado. Daí esse trabalho conjunto, com foco nessas 4 vertentes, para que haja de fato uma melhora em todo o estado de São Paulo e também para que a gente atinja a universalização. Perfeito. Doutora, os promotores de justiça, eles têm basicamente 2 vias para atingir os seus objetivos. A via judicial, que em muitas ocasiões é demorada, e a via extrajudicial, tentativa de acordos, para que aquele objetivo seja alcançado. A senhora e os seus colegas do GAEMA atuam como? Preferem sempre judicializar ou depende do caso? Qual que é a orientação para os promotores do GAEMA? A judicialização, em regra, é a última hipótese. Só quando não existe outra alternativa, outra solução, e ali uma situação grave, um dano ambiental sério, daí que se bate às portas do Poder Judiciário. Mas o GAEMA, as ações do GAEMA são pautadas, em regra, por muita proximidade com os poderes públicos, com a sociedade civil. São realizadas diversas reuniões, inclusive as metas do GAEMA são estabelecidas anualmente. Certo. Todo ano é feita uma reunião em cada núcleo, com a sociedade civil, com a população. Ou seja, a meta não é estabelecida exclusivamente pelos promotores, mas... Não, em conjunto com a sociedade. Ouvindo a sociedade, perfeito, aquilo que a sociedade entende como prioritário e também com os órgãos ambientais. Então, na verdade, é feito um diagnóstico daquilo que seria importante para o momento e a partir daí que são traçadas as metas, as atribuições do GAEMA. Isso é feito sempre anualmente no final de cada ano. Perfeito. No caso do núcleo que a senhora coordena, além de coordenar o trabalho em todo o estado, a senhora coordena o núcleo Rio Pardo, é isso, né? Isso mesmo. Quais são as metas que a senhora busca atingir? A região de Ribeirão Preto, ela é marcada pela proteção ao aquífero Guarani. Nós temos ali na região muitos municípios que são áreas de recarga e afloramento do aquífero Guarani. Nós trabalhamos com 29 cidades. Então nós dizemos que apesar de ser um núcleo só, nós temos ali 3 GAEMAs. Nós podemos dividir em 3 GAEMAs em razão também das diversidades ambientais. Perfeito. Há uma atuação também na proteção à fauna e a flora voltada não só para a preservação dos recursos hídricos, mas também para as áreas de recarga do aquífero Guarani. Na crise hídrica, houve um enfrentamento por todos os núcleos muito acentuado na questão da quantidade e qualidade das águas. Claro. Foi um trabalho muito importante desenvolvido pelos GAEMAs, que implicou na redução do índice de perda da água entre a distribuição e a captação.
e fez com que os municípios passassem a ter uma organização melhor no que diz respeito ao abastecimento público. Né? Foi feito todo um trabalho voltado para reservação do município, elaboração de plano de perda d'água, plano de saneamento, a proteção das principais nascentes que abastecem esses municípios, além da proteção das águas subterrâneas. Perfeito. A questão dos incêndios é um problema não só na região em que a senhora atua, mas como em todo o estado. O que o Ministério Público tem feito para combater esse problema? Esse ano nós assistimos o estado de São Paulo pegando fogo, foi uma situação muito grave. Mas quando a gente trata de incêndios, a gente não pode perder de vista que o incêndio não é uma obra da natureza e que a causa dele não é o tempo seco ou a estiagem prolongada. Incêndios espontâneos são raríssimos. Quase a totalidade desses incêndios que nós presenciamos, existe neles uma ação do homem ou uma omissão. Perfeito. Essa totalidade de incêndios absurda, ela é causada por uma ação ou omissão do homem. Perfeito, perfeito. Existem várias medidas preventivas que devem ser adotadas, como a limpeza dos aceiros, a retirada do capim. A polícia ambiental precisa estar atuando nessa vigilância. Os municípios precisam se envolver nesse processo também. Formada de brigadistas, capacitação desses brigadistas. Nós estamos trabalhando para que os municípios elaborem um plano de auxílio mútuo entre eles. Já que os recursos são escassos, né, doutora? Eles atuarem conjuntamente. E o Corpo de Bombeiros, por si só, não dá conta de atender tudo. E o tempo também, quando se trata de incêndio, esse tempo é fundamental. O tempo de reação. Sim, precisa ser rápido. A prevenção e tratar rápido. Perfeito. 10 minutos, 5 minutos de incêndio já significa aí uma perda do controle. Sem dúvida. Então, o Ministério Público tem trabalhado nesse sentido de capacitar os municípios para que eles atuem nesse processo também. Os órgãos ambientais, e aí a gente envolve a CETESB, autorizações de queima não podem ser permitidas nesse período, isso precisa ser tratado com muito critério. Certo. A Polícia Ambiental nessa fiscalização, o Corpo de Bombeiros, que precisa também estar devidamente equipado, e a conscientização da população da sociedade. Sem dúvida, sem dúvida. Né? Daí a gente entra na educação ambiental, que é fundamental. Não há dúvida. A população precisa ter consciência que isso que foi presenciado, vivido nesse período, foi causado pela obra do homem. Perfeito. Doutora, a senhora citou os municípios, citou outras autoridades na sua resposta. A senhora tem 6 anos de GAEMA, uma larga experiência, né, nessa área ambiental. As autoridades, especialmente do Poder Executivo, estão sensibilizadas, né, em relação a essa questão da importância do meio ambiente, ou a senhora e seus colegas em todo o estado ainda enfrentam resistência? A gente costuma brincar que no meio ambiente as pessoas são igual São Tomé, só acreditam vendo. É verdade. Então as pessoas nunca imaginam que um rio vai secar, que uma floresta vai desaparecer, só acreditam quando sentem na pele e a situação melhorando, as atitudes voltam a ser como antes, né? As pessoas nunca imaginavam ver solos rachados no estado de São Paulo. E hoje é uma realidade. É uma realidade. Se nós disséssemos isso anos atrás, todo mundo diria que exagero, que absurdo. Mas Sim. Infelizmente foi uma situação que nós vivenciamos, que a gente presenciou. Daí a importância da educação ambiental. Perfeito. Para que a gente mostre as consequências, para que essa futura geração tenha uma visão e uma atitude diferente, né? E daí a importância também das ações do Ministério Público, certo, chamando a responsabilidade não só a sociedade para que ela faça parte desse processo, como os órgãos ambientais e os poderes públicos a nível municipal e estadual. E deve ser um desafio para a senhora, para os seus colegas, porque além do conhecimento jurídico, né, que todo membro do Ministério Público tem, a gente está falando do principal Ministério Público do país, né, a senhora também tem que ter um conhecimento técnico, tem que se preparar para atuar nessa área, não é verdade? Isso de fato é complexo, porque a nossa formação é jurídica e nós nos deparamos no dia a dia, a todo instante, com questões muito técnicas. E daí o apoio que nós temos
dos engenheiros que fazem parte do CAEX, dos assistentes técnicos, que é fundamental. Sem esse apoio, sem esse trabalho conjunto com os assistentes técnicos, seria impossível a gente desenvolver as nossas atividades. E quando a gente fala em meio ambiente hoje, às vezes as pessoas pensam na proteção de uma mata, na proteção dos animais, vai muito além. Sem dúvida. A gente está tratando do abastecimento público, a gente está tratando da qualidade e quantidade das águas, a gente está tratando de esgotamento sanitário, a gente está tratando de mineração, nós estamos tratando de vossorocas, nós estamos tratando de desastres ambientais. A situação é bastante complexa e a gama é muito extensa. Nós temos no estado importantes unidades de conservação que exigem uma atuação rígida, atenta, nossa. O meio ambiente ele é muito amplo, vai muito além dessa proteção às florestas e aos animais, que também é de extrema importância. Perfeito. Bem, doutora, o nosso tempo é escasso, por isso a gente não consegue tratar de todos os problemas, né, porque a atuação do GAEMA é variada e muito importante para a sociedade paulista. Eu cumprimento a senhora pelo seu trabalho, todos os promotores, né, dos núcleos por todo o estado, agradeço a sua audiência e até a próxima edição.